Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 25º dia do nosso desafio e do nosso devocional. Nesse frio que tá fazendo, já vamos começar com a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar todas as vidas aqui representadas, as famílias aqui representadas em Tuas mãos, Senhor. Pedir que o Senhor manda o Teu Espírito Santo nessa manhã e fala ao nosso coração, Pai. Fala na medida que cada uma precisa ouvir. Pai, que a partir de agora não sejam palavras minhas da minha boca, Pai, mas que o Senhor me use para falar o coração de cada uma das suas filhas, Pai. O Senhor sabe cada desafio, cada angústia, cada tristeza, cada alegria que cada uma tem, cada questionamento, cada dúvida. O Senhor sabe o que passa no coração de cada uma delas, eu não. Então, que essa palavra possa alcançar o coração de cada uma de maneira individual, Senhor. Que hoje possa ser um dia de renovo, de esperança, de fé. Pai, que mentes sejam libertas, Senhor, que correntes sejam quebradas, Pai. E que nós podemos voltar ao Teu plano original para a vida de cada uma de nós, Pai. Que nós não possamos nos distrair com os desafios, com aquilo que tem nos travado, mas sim crer sem nada duvidar e confiar que o Teu plano para a nossa vida é muito maior. Eu peço que nessa manhã o Senhor manda o Teu Espírito Santo como línguas de fogo nas nossas casas, nas nossas vidas e nos traga fé, renovo, esperança, que nós possamos acreditar sem nada duvidar, Pai. Que as mentiras inventadas pelo inimigo da nossa alma, da nossa mente, não possam consumir a nossa vida e a nossa mente, que nós possamos ser entregues debaixo da Tua presença, Pai. Acampa os Teus anjos ao redor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Pai. Blinda tudo aquilo que leva o nosso nome e que antes da gente chegar, Pai, em qualquer lugar que nós formos pisar, eu convido o Teu Espírito Santo para chegar antes, Pai, preparar o ambiente, preparar os corações, Pai, e que tudo aquilo, toda a arma forjada do inimigo contra as nossas vidas, que ela não prospere, Pai. Por um caminho ela vem, por 7 ela volta. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, como filha Tua, que todas as armas do inimigo forjada contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, que ela caia agora por terra e não prevaleça, Senhor. Que hoje o Senhor nos dê a unção da Tua proteção, do Teu livramento e da Tua misericórdia, Pai. Te amo e te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, vivas com saúde, mais um dia na Tua presença, Pai. Na Tua presença não tem encantamento, não tem palavras malditas, não tem maldição hereditária que sobreviva, Pai. Não tem depressão, não tem angústia, não tem vícios que fiquem de pé. Por isso, nessa manhã, no poder do Teu Espírito Santo, eu clamo, Pai, para que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus e ciclos se encerrem para que uma nova estação se inicie na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuando a linha das passagens anteriores que eu venho falando para vocês, como Deus conecta uma passagem na outra e como Ele é maravilhoso nessas escolhas, como Ele tem cuidado da gente a cada dia e a cada momento. A passagem de hoje está em Lucas 1, versículo 45. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Não tem cuidado maior do que uma palavra dessa no dia de hoje. Por quê? Nós viemos conversando todos esses dias sobre fé, sobre a gente crer sem nada duvidar. E eu não sei se vocês têm percebido sobre os testemunhos do grupo, que mesmo Jesus falando muito forte ao nosso coração sobre cumprimento de promessas, sobre cumprimento de propósitos, sobre crer sem nada duvidar, o nosso coração, a nossa mente, a nossa carne ainda duvida. O inimigo da nossa alma, ele planta sementes no nosso coração para duvidar das promessas e da palavra do Senhor. Mas ele veio hoje, mais um dia, faltando 5 diazinhos para acabar, confirmar hoje, nessa manhã e no seu coração,
Feliz é aquela que creu que cumprirá o que o Senhor lhe disse. Então, eu não sei o que você tem esperado por todos esses anos. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade de crer. Eu sei que às vezes a gente passa muitos anos orando por uma coisa que Deus não concede. E muitas vezes a gente fala, então eu desisto, eu entrego os pontos e eu nem oro por isso mais. Mas eu tô aqui hoje para te falar que, sendo o seu plano bom, Deus não coloca nada no nosso coração bom que não é algo que Ele pode realizar ou que Ele queira realizar na sua vida. Se você tem um desejo que é bom, muito ardente no seu coração, seja ele qual for, e que ele seja para o bem seu e de outras pessoas, pode ter certeza que foi Deus que plantou no seu coração. E não importa o tempo do cumprimento da promessa. Feliz é aquela que crê, porque ela vai se cumprir. Como eu digo, sempre cito a vida de Abraão. Abraão já era muito velho, Sara era estéril, idosa e gerou o filho da promessa, porque Deus tinha cumprido. Então, para Deus não existe idade, não existe tempo, não existe a pessoa estar velha demais, cansada demais, porque é o Espírito Santo que fortalece e é Ele mesmo que cumpre a promessa. Então, de fato, eu não sei qual tem sido o que você tem pedido a Deus muito tempo e não tem se realizado. Hoje Ele vem para te dizer, não deixa de clamar, não deixa de pedir, porque a promessa ainda está de pé e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não deixe de clamar, não fala, eu entrego então em tuas mãos. Nós precisamos nos mover com coragem, com espírito de ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Então a gente precisa nos mover com espírito de ousadia em direção ao nosso milagre, em direção àquilo que o nosso coração arde e sonha. Porque Deus vai se alegrar em te dar, mas você precisa ter na sua mente que você precisa se mover em direção a esse milagre. E não importa se os seus dias têm sido difíceis, tristes, angustiantes, aprenda a depender e a confiar em Deus. Eu tenho vivido isso e assim, eu sei que quando a gente escuta alguém falando todos os dias, alguém falando a palavra, a gente acha que tá tudo maravilhoso na vida daquela pessoa. Eu sei porque eu já estive desse lado aí. Mas eu queria compartilhar com vocês que não é assim. Eu também vivo esses momentos de incerteza, de dúvida, de angústia profunda, de tristeza e de sentir que Deus não tá me respondendo. Mas o que mudou nesse tempo para mim? Mudou quando eu aprendi a depender completamente de Deus. Mudou quando eu aprendi a entregar totalmente nas mãos de Deus. Fiz uma oração esses dias, há poucos dias atrás, eu estava muito angustiada, aflita, e eu chorei o dia inteiro. E eu tinha feito devocional aqui para vocês normalmente. E eu chorei o dia inteiro. Mas eu só entreguei para Deus e falei, Deus, independente se o Senhor não me responder, se não tiver saída, independente do que vier depois disso, eu não estou interessada em saber. Eu estou aqui. Eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Eu vou continuar a buscar a tua presença, e a viver em obediência. Então, ilumina em mim aquilo que é trevas, ilumina em mim aquilo que o Senhor não está gostando. Me mostra aquilo que eu ainda preciso mudar, aquilo que eu não vi que eu preciso mudar. Transforma o meu coração para que eu possa viver em obediência ao Senhor. E acreditem, o Espírito Santo, ele incomoda quando tem algo errado, quando você pede, quando você dá essa liberdade para ele. Ele te mostra, ele te incomoda, ele te diz o que há de errado e o que precisa ser mudado. Então, o que tem mudado na minha vida totalmente é isso, é ter aprendido a viver em total dependência, independente se eu estou recebendo a resposta de Deus ou não, independente se eu estou alcançando a promessa ou não, independente se está bom ou se está ruim. A certeza
de que Deus está comigo e de que o final vai ser feito segundo a vontade dele, isso tem sido o meu conforto. E sim, os dias ruins vêm, os dias desafiadores vêm, a dificuldade vem, mas depender de Deus é algo muito maior, é algo muito mais profundo, porque você entende que pelo seu humano, aquilo ali não dá para ser feito. E é aí que Deus entra em ação. Então, hoje, eu queria te convidar a crer, sem nada duvidar, que a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir, ela tá de pé. Mas, duas coisas. Você precisa crer, sem nada duvidar, que Deus vai fazer. E segundo, você precisa se mover em direção ao seu milagre. Se mover. Por quê? A fé sem ação é uma fé morta. Então, você precisa orar, acreditar, mas se mover. Se mover. Ontem no culto, a pastora entregou uma palavra que eu achei sensacional e eu vou passar para vocês. Lembra, eu já até... Foi um dos primeiros dias do devocional, foi essa passagem da mulher do fluxo de sangue, que ela sofreu 12 anos com hemorragia e aí gastou tudo que ela tinha com os médicos, ninguém resolveu e ela era caso perdido. E aí falaram para ela de Jesus e ela pensou assim: se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curado. Então, o que aquela mulher fez? Aquela mulher já sem esperança nenhuma, depois de sofrer, gente, eu vou repetir, 12 anos. Não foi 12 dias, não foi 12 meses, não foi. Foram 12 anos de sofrimento. 12 anos de solidão, porque naquela época era considerada impura, porque ela sangrava. Então, foram 12 anos de sofrimento. E ela creu que se ela tão somente tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Que tamanho de fé! Ela se moveu, ela foi atrás da multidão, ela foi atrás de Jesus, ela teve um ato de ousadia. Então, hoje, o que você precisa se mover, ter um ato de coragem, de ousadia em direção ao milagre que você tanto pede? O que você precisa de fato entregar nas mãos de Deus, mas também se mover em direção ao seu milagre? Pergunta a Deus. Som do seu coração, faça perguntas a Deus. Pergunta se aquilo agrada o seu coração. Creia, Ele vai te responder. À medida que você vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus, entregando a sua vida verdadeiramente para Deus, se aprofundando na palavra, porque aqui na palavra tem tudo que aconteceu, tudo que aquelas pessoas viveram naquela época e que é viva, é a palavra viva pra gente hoje. Então, o que você precisa crer, sem nada duvidar, entregar e ainda se mover em direção ao seu milagre? Qual a ação que tá te faltando nessa manhã? O que você tem vontade de entregar os pontos porque acha que Deus não vai fazer, mas Ele veio para te dizer hoje que a promessa ainda está de pé e que feliz é aquela que creu, que se cumprirá o que o Senhor lhe disse. Então não importa qual que é a situação, qual que é o seu impossível, hoje Deus veio te dizer. A promessa está de pé e ela vai se cumprir. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra do dia de hoje. Sabemos que a sua palavra é viva e é socorro bem presente para a nossa geração, é promessa viva para a vida de cada uma de nós. Eu peço, Pai, que o Senhor venha renovar as nossas esperanças hoje e que todas as esperanças que já estavam perdidas, Pai, que hoje, nessa manhã, elas possam ser renovadas e que nós possamos crer sem nada duvidar na tua ação, na tua proteção e no teu poder sobre a nossa vida. Te agradeço e te entrego o resto da nossa semana e o resto do nosso desafio. Vem, Pai, confirmar nossas dúvidas no nosso coração hoje. Vem com o teu Espírito Santo, Pai, e gerar transformações de dentro para fora, transformações permanentes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua quarta-feira.